Amém. Irmãos, vamos para nossas classes. No caso, eu creio que terá apenas nossa classe aqui pela manhã. Irmãos, nós estamos trabalhando o livro do Apocalipse e chegamos ao capítulo 13. Vamos abrir, então, a palavra do nosso Deus em Apocalipse 13 e vamos ler o texto. Eu não tratarei do capítulo inteiro, do Apocalipse 13 inteiro nessa manhã. Tem duas bestas aí no Apocalipse 13, há uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra, e nós iremos caminhar aí, trabalhando a primeira parte, a primeira metade aí de Apocalipse 13, que é a besta que emerge do mar, esse monstro marinho aí, um monstro que vem do mar, que iremos analisar aqui em forma de estudo. Vamos estudar esses versos. Então, Apocalipse 13, do versículo 1, e nós vamos até o versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de ursos e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos orar, irmãos. Senhor, te agradecemos pelo texto lido, por esse momento que iremos considerar nestas coisas, meditar na Tua palavra, estudá-lo, ó Deus, conversar sobre estes assuntos importantes. Pedimos Tua condução, pedimos iluminação, pedimos o Teu Espírito nos capacitando a tratar destes assuntos com sabedoria, de maneira fiel à Tua palavra, e que também o Senhor venha fortalecer a Tua igreja por meio desse texto, trazer conforto, orientação, discernimento, ajudando o Teu povo, ó Pai, a experimentar a vida nessa terra, nesse tempo dos últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que possamos discernir a nossa posição como igreja, a nossa função, e poder permanecer firmes em meio a toda essa tribulação predita para estes últimos dias. É no nome de Jesus que oramos e pedimos Tua bênção. Amém. Irmãos, hoje na internet, com a questão das comunicações, você pode encontrar pessoas, não só pessoas cristãs, mas você pode encontrar de modo geral as pessoas cogitando, analisando, refletindo sobre questões do tipo quem é que exerce o poder sobre as nações, e pessoas até que não creem em Deus, não creem na Bíblia, eles
ficam se questionando sobre essas relações de poder, e que geralmente se usa a ideia, né, de uma pirâmide de poder, e aí alguns cogitam, não, será que os presidentes das nações, as autoridades, os governos das nações, ou será que acima dessas autoridades, então, nós temos aí as grandes corporações, ou os ditadores das nações que estão aí, ou até mesmo grandes fortunas que exercem poder internacional, global, teorias que alguns chamam de teorias da conspiração e coisas desse tipo. Meus irmãos, nós temos a palavra de Deus. E como hoje a comunicação está muito dinâmica, as pessoas fazem cortes, né? Então, às vezes não é bom deixar para o fim, né, o que eu vou dizer agora, e por isso vou dizer agora. Se há uma pirâmide, e de certa forma há, Deus está no topo dela. É o que temos visto aqui no livro do Apocalipse. Deus é o governante supremo. E debaixo da sua autoridade e soberania há sim poderes que estão aí atuando, e inclusive o poder que é um poder derrotado, que é o poder do dragão, ou Satanás, como já vimos no capítulo anterior, mas é um derrotado que continua lutando, como vimos também. É um derrotado, o dragão, a antiga serpente, como já consideramos no domingo passado, que continua perseguindo a igreja, os santos, os crentes. Então, de certo modo, Satanás está por trás de sistemas anticristãos desse mundo, que em alguns momentos da história, esses sistemas anticristãos, esses sistemas são encarnados por figuras, espécies de anticristo, né? Pessoas que encarnam esse papel de anticristo, e tudo indica haverá um anticristo final que encarnará esse poder do maligno, esse sistema anticristão, que irá representar esse sistema anticristão. Então, embora o diabo tenha sido derrotado na cruz do Calvário, ele levou o golpe prometido em Gênesis 3,15, que disse que o descendente pisaria na cabeça da serpente, e ele morderia o calcanhar do descendente. Então, esse golpe já foi dado no diabo, ele é derrotado. Nós vimos no capítulo anterior que ele foi expulso do céu. Então, algo já aconteceu de modo formal. Ele é um derrotado, está derrotado, mas ele ainda tem capacidade de oprimir os santos. Ele ainda tem capacidade de perseguir a igreja. E nós observamos isso sendo descrito na Bíblia, no final do capítulo 12, a partir do verso 13, essa parte, então, da introdução ao nosso capítulo 13, o capítulo 12, a partir do verso 13, que o dragão se viu atirado para a terra e perseguiu a mulher, que é a igreja, que dera à luz o filho varão. Nós já falamos disso, a igreja foi protegida, e etc. No verso 15, ele arroja atrás da mulher água, como um rio, né? Ele persegue a mulher, a igreja, para arrebatá-la pelo rio. A terra socorreu a mulher, e no verso 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o capítulo 13, irmãos, é um desenvolvimento ou comentário do que está sendo dito aí no verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Como é que ele opera? Como é que se dá essa peleja? Como é que ela é desenvolvida? Como é que ela acontece? É no capítulo 13, essas duas bestas que emergem do mar, a primeira, e a segunda é a besta que emerge da terra. Que nós vamos ver, essa primeira besta representa o poder político, governos, o poder político,
que é usado como instrumento de Satanás para perseguir a igreja, como aconteceu no primeiro século, no Império Romano. Mas, irmãos, assim como o capítulo 12, ele é uma alusão a Gênesis 3,15, a luta ali da serpente contra o descendente da mulher, essa luta entre o Filho de Deus, Jesus, o ungido, e os seus descendentes contra Satanás. O capítulo 12 tem como pano de fundo isto. O capítulo 13, ele tem como pano de fundo a profecia de Daniel, no capítulo 7, onde Daniel fala de várias bestas que representam os impérios da antiguidade. Depois, como tarefa de casa, você vai ler o capítulo 7 de Daniel, e há ali descritas bestas ali, igual que estamos vendo aqui no capítulo 13, que representam o império babilônico, o império, na verdade, na história, cronologicamente, primeiro vem o assírio, né, mas a Babilônia já existia ali. Então, a Babilônia, a Assíria, os neobabilônicos, nós temos o império medo-persa, que foi usado até por Deus para tirar o povo do cativeiro, foi um império mundial também. Depois do império medo-persa, se você estudar a história, você vai ver que houve o império da Macedônia, de Filipe da Macedônia I, e seu filho Alexandre o Grande. Ali acima da Grécia, naquela região da Grécia, houve esse império, então, e que depois veio o Império Romano. E lá em Daniel 7, então, esses animais ferozes que destroem, essas bestas, então, são usadas ali para ilustrar esse poderio, certo? E então, agora aqui em Apocalipse capítulo 13, essa besta faz alusão, e é como se juntasse, nesses últimos dias, né, é como se essa besta aqui, ela não representa mais um império só. Ela não representa um império. Até porque, assim, alguns interpretam bem literalmente algumas coisas aqui, dizendo, é Nero, é alguém ali do Império Romano. Mas esses impérios, além desses impérios antigos, eles transcenderem épocas ali, às vezes eram vários imperadores. Então, nesse período entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda, essa besta opera. Então, Satanás está usando os impérios de modo geral. Então, embora ali no começo da história ele usou o Império Romano, mas, de fato, os sistemas políticos, né, de modo geral, então, ele está sendo usado para perseguir a igreja. Talvez hoje vocês mas hoje no Ocidente, pastor, a gente está aqui no Ocidente, não estamos, em tese, né, debaixo de uma tirania, então não, mas a gente não percebe ou não vê. Então, irmãos, isso pode variar. É claro que tem a outra besta que veremos depois, mais na frente, mas de modo geral há sim um sistema anticristão que opera no mundo, há um tipo de perseguição que opera, de alguma maneira, você pode dizer que não é uma perseguição sangrenta, como aconteceu ali no começo, mas, de alguma maneira, a igreja, quando ela é tirada do debate público, quando ela é ignorada de alguma maneira, há, de fato, algum tipo de ação no mundo, um sistema no mundo que é anticristão, e que, ocasionalmente, na história, perseguiu efetivamente a igreja derramando sangue. E nós não devemos duvidar de que é possível que isso... na verdade, assim, a gente não vê isso no Ocidente, mas isso está acontecendo por aí afora no mundo, e nós não devemos duvidar de que isso possa também acontecer novamente aqui no Ocidente. Então, o capítulo 13 de Apocalipse, ele mostra os agentes ou instrumentos ou armas que o dragão usa nos seus ataques contra a igreja. Então, que agentes são esses? Perseguições anticristãs, religiões anticristãs e a sedução anticristã. Então, essas bestas aí representam esses agentes
de Satanás que perseguem a igreja. Alguns perguntam, é uma pessoa? Vai ser uma pessoa? Né? Eu gostei muito aqui da explicação do G.K. Bill, aqui no comentário dele aqui que estamos usando, né? Brado de Vitória, um breve comentário do livro do Apocalipse. Ele explica o seguinte, que falar que é um sistema, é o sistema que está operando, não contradiz a ideia de uma figura, de uma pessoa que represente esse sistema. Então, há um espírito do anticristo, que é o que João diz lá nas suas cartas, há um espírito anticristão. E isso, em determinados momentos, se corporifica, digamos assim, em figuras, né, em líderes, pessoas específicas, que é o que possivelmente se dará na volta de Cristo. E, por exemplo, na nossa confissão de fé, os reformadores ali, os puritanos, viam, olhavam para a Bíblia, olhavam ali para o romanismo, né, para o Papa, e eles aplicaram ali, dizendo o Papa é o anticristo, né, ele representava um poder tanto temporal quanto espiritual, no lugar de Cristo, e se opondo à igreja, perseguindo a igreja. Então, por várias interpretações da Bíblia e tal, eles aplicaram diretamente ali, e mais de modo amplo podemos dizer que tanto a instituição, o papado, é anticristão, quanto o Papa, né, como a nossa confissão de fé diz. Então, isso pode se manifestar, irmãos, tanto em sistemas, tanto de forma de um sistema todo estruturado, que persegue a igreja e que vai contra a igreja, e isso não contradiz a ideia de que um sistema tem que ter um representante. Né? Um sistema tem que ter alguém que dê a cara, né, dê uma face, que corporifique ali, e que é o que dá a entender também a palavra de Deus, falando desse filho da perdição, né, desse anticristo, e essa passagem aqui também que estamos considerando. Então, a ideia, a alusão é a impérios, a poderes, a ideia é falar desses impérios como essas bestas terríveis, é uma figura horrorosa, né? Uma figura terrível, com várias cabeças, nomes de blasfêmia, semelhante a um leopardo, os pés de urso, boca de leão. Né? Então, toda essa construção, essa figura, essa aparência, essa ideia de que é para representar que essas estruturas de poder, de fato, por trás delas está o dragão. Por trás, então, desses sistemas, disso que persegue Cristo, está o dragão, e esse sistema, então, vai manifestar características do dragão, características de Satanás, tanto na questão do poder político, né, com as suas ideologias anticristãs, perseguindo a igreja, quanto também essa besta religiosa, que é a segunda besta, que se opõe à igreja também. Então, a conexão entre o capítulo 12 e o capítulo 13, o dragão que está perseguindo a igreja, e aí no final do capítulo 12, ele se põe em pé sobre a areia do mar. É como se o dragão estivesse invocando, chamando esses poderes, esses agentes, para então usar como instrumento de perseguição a igreja. São aliados do dragão. Então há um sistema babilônico, também mais na frente Apocalipse, é descrita a Babilônia, essa cidade, que é esse sistema do mundo. Então, o dragão o Satanás tem seus instrumentos, seus aliados. Então, ele invoca esses aliados, e eles têm essa aparência aí descrita como esse monstro terrível. Então, esse sistema persegue a igreja, emerge de águas, que é um símbolo de nações, as nações representam essas águas em confusão, e tem várias cabeças e chifres que representam o poder. E você vai perceber também que o dragão, o Satanás e os seus sistemas, eles são anticristãos, e eles tentam imitar Jesus. Esses sistemas do engano, né, esses sistemas do anticristo, eles têm a cara do dragão, e Satanás é um imitador, um enganador.
Até porque, irmãos, assim, tem que ser alguma coisa que pareça com a verdade, o engano, um sistema mau. E é o que o diabo faz. Né? O diabo faz. Ele não vai, de fato, vir mostrando quem ele é de fato. A gente olha assim a história do Éden, que ele usou a serpente, né? E a gente tem a serpente, há uma maldição. Nós não sabemos exatamente como é que foi. Alguns cogitam, né? Até que talvez haviam patas ali, ela não se arrastava pela maldição, mas nós não sabemos exatamente. Mas a serpente, irmãos, era um animal bom que Deus criou. Era um animalzinho bom que estava ali, que Satanás, quando ele decide tentar a humanidade através de tentar primeiramente Eva e seduzi-la, é como se houvesse uma possessão ali daquele animal, de um animal, que era um animal bom, criado por Deus, para compor todos os animais ali do jardim. Ou seja, Satanás usou uma máscara, né? Satanás ele usou um animal bom que Deus criou, então ele não vem mostrando a sua cara de dragão. Né? Hoje nós, à luz de toda a Bíblia, e aí há essa conexão de que, e aí ele se apropriou, né? Ali a serpente se tornou uma imagem do dragão, mas a serpente originalmente é um animal de Deus. Mas aí aconteceu essa situação, né? E aí Satanás ele agiu assim, usando algo, não assim mostrando diretamente a sua imundícia, quem ele é, né? A sua cara de dragão não foi apresentada ali diretamente. Então ele está por trás, né, desses sistemas, e ele é um anticristo, ele é um imitador de Jesus Cristo, certo? Mas a figura é terrível. Então a ideia de besta é um animal que destrói, né? Você vê que ele usa a figura de leopardo, de urso, de leão, algo feroz que destrói, que tem poder de destruição, certo? A ideia de ter cabeças e tal, e chifres que representam poder. E perceba que esse dragão, ele imita Jesus Cristo. Como assim ele imita Jesus Cristo? Vamos ver aí no texto, né? No capítulo 13. Veja o verso 3. Versículo de número 3, mostrando aí. Apocalipse 13, verso 3. Veja aí, o Apocalipse 13, versículo de número 3, diz assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, existe paralelos, certo, que Satanás tenta imitar a Deus, e no caso especialmente a Jesus Cristo. Aqui o G. Cabil, ele faz esses paralelos aqui. Ele diz, ambos foram mortos e ressuscitaram para uma nova vida. Então a besta, ele descreve aí como golpeada de morte, né? Ambos têm seguidores e seus nomes escritos na testa. Então tanto Cristo tem seguidores, quanto a besta também tem seguidores, e ambos têm marcas. Os eleitos têm marca e os seguidores da besta têm marcas. Ambos possuem chifres. Chifre na Bíblia, irmão, é símbolo um simbolismo de poder. Então, ambos têm chifres aí. Ambos têm autoridade sobre todas as línguas, povos e nações. Então, você vai perceber no texto aí que o diabo, ele exerce um poder sobre as nações. E você lembra que na tentação de Jesus no deserto, foi que Satanás ofereceu para Jesus: se curvado, prostrado, me adorares. Ele ofereceu os reinos da terra. Ofereceu que lhe daria os reinos da terra. Então, há uma imitação, o Satanás, a besta aí, ela exerce poder, autoridade sobre todas as tribos, línguas, povos e nações. Ambos recebem adoração mundial. Ambos recebem adoração mundial. Então, a besta que, segundo o texto aí no verso 3, recebeu o golpe mortal e foi curada, a terra se maravilhou seguindo a besta. Aí no verso 4 diz, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta.
também adoraram a besta. Então, ao adorar esse sistema anticristão, esse anticristo, estão adorando o dragão. Entende? Então, e isso é uma maneira, né, de Satanás, ele é um imitador, ele é de fato, como estamos fazendo aqui esse paralelo, certo? Ele tenta falsear, enganar. Ele não vem assim com uma coisa totalmente que parece errado, assim, absurda. O engano não vem, né? Acho que o estudo mais conhecido aí na internet sobre essa questão do Apocalipse é do reverendo Leandro, né? Ele tem um estudo completo aí, se você for ver lá a exposição dele, ele cita, né, um caso bem conhecido que é desse Henri Christ, né? Não sei se você já viu. Todo mundo sabe que ali não é Cristo coisa nenhuma, né? Porque é uma coisa tão absurda, né? Aí ele diz, né, que a coroa dele só tem espinho para fora, né? Por que não tem para dentro, né? Então, assim, é uma coisa tão tola, né? Que é, claro, blasfemo, né? Mas, assim, o engano, irmãos, ele não vai vir assim, não, entendeu? Uma coisa ridícula, assim, que todo mundo vê que é mentira. O Satanás, ele é um imitador, certo? E ele vai falsear as coisas de uma maneira que vai enganar, só não engana os eleitos, segundo o texto. Ele só não engana os que foram escolhidos antes da fundação do mundo e têm a marca de Cristo, mas o resto vai seguir, o texto vai dizer aí. Então, ambos, tanto Cristo quanto a Satanás, ou a besta aí, recebem adoração mundial. Ambos têm uma vinda ou manifestação final, embora um caminho para a destruição e outro para a vitória eterna. Então, Cristo esteve morto, mas ressuscitou, e o seu reino é eterno. É o que nós sabemos à luz de toda a Bíblia, é o que desde as profecias de Daniel já vem colocando. E Satanás imita, é como se ele tivesse morrido, mas ele continua existindo, vivendo, ele continua tendo uma sobrevida, mas ele, entre aspas, né, volta, ressuscita, mas para morrer finalmente, ser destruído totalmente. Entende? Ele imita, mas não imita, é falso, né? Parece que é, mas não é. Então, a interpretação sobre essa questão aí, geralmente assim, há um acordo de que as bestas aí, ou a besta no caso, ela significa poderes políticos mundiais. Há um acordo aqui, né, na nossa interpretação, nos comentários que estamos usando, mas há uma variação de interpretação que é um detalhe, né, que eu queria trazer para os irmãos aqui. Então, alguns entendem que essa cabeça que foi golpeada simboliza, ali no Império Romano, Nero. Alguns interpretam que Nero, que perseguiu a igreja. Você lembra que Nero acusou os cristãos de incendiarem Roma, né? E aí foi crente sendo queimado. Dizem que ele iluminou Roma com crente sendo usado de fogueira, né, de tocha lá. Muita gente, muitos cristãos foram mortos, né, naquele período ali. Então, é um anticristo e tal, perseguiu a igreja, né, alguém que, usando o poder político, o dragão usando, no caso, Nero, né, perseguiu a igreja. Aí foi morto e tal, e alguns dizem, tem uma lenda, né, de que ele ressuscitou, mas isso é totalmente lendário, mas alguns dizem que Domiciano, que foi um imperador que veio depois, seria tipo uma ressurreição, ele volta a perseguir a igreja, e é como se tivesse acontecido isso. Porém, o interessante observar, né, e aí a interpretação aqui do J.K. Bill eu acho muito interessante, que ele entende da seguinte maneira, que, de fato, é o que nós já falamos no capítulo anterior. Esse que recebeu o golpe é Satanás mesmo. Se você lembrar do estudo anterior, você vai ver que Satanás foi expulso do céu, e se você lembrar de Gênesis 3,15, ele já recebeu o golpe. Ele já recebeu o golpe. Mas como ele não morre imediatamente, o diabo é enganador, parece que ele está vivo. Parece que ele consegue enganar, né, e imitar Jesus. Jesus é quem morreu e ressuscitou pelo poder de Deus, né, para a nossa justificação.
e vive para sempre. Ele não, ele foi golpeado, né? Foi golpeado, mas ele não morre de imediato nesse sentido de que ele continua a ter uma operação no mundo, ele continua agindo no mundo. E aí ele usa isso para imitar, ou fazer uma espécie de imitação de Cristo, que é falsa, né? Claro, mas, segundo o texto, ele é seguido, ele é adorado, as pessoas passam a segui-lo. Então, Satanás ele tem essa artimanha, né? digamos assim, certo? Satanás tem essa artimanha. Então, os chifres representam o seu poder, cabeças e 10 chifres representam a totalidade do poder. Então, há uma besta, né? Um sistema político que Satanás está por trás dele no decorrer de toda a era da igreja, entre a primeira vinda e a segunda vinda. E esse domínio inclui os incrédulos, como ele diz aí, né? Ele foi golpeado, mas não morreu de todo, né? É como se tivesse sido curado, e a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, adoraram o Satanás, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Então, Satanás tem seus seguidores, certo? Que consideram, né, ele incomparável, que essa ideia de ser incomparável também é uma tentativa de imitar Deus, quando ele diz aí: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Se você vê no Antigo Testamento, tem vários textos que vão dizer assim: quem é semelhante ao Senhor? Quem pode, né, se comparar a Deus? Então, Satanás, ele levou esse golpe, esteve como que está morto de fato em certo sentido, mas não completamente, ele continua agindo, e o mundo continua seguindo Satanás, idolatrando esse sistema anticristão, né, seguindo o espírito do anticristo e o anticristo quando ele se manifesta. Então, à luz de Daniel 7, conectando com o nosso capítulo que une essas bestas, nesse período do final dos tempos, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, há um império que geralmente é descrito como o Império Romano, mas que não é meramente aquele Império Romano lá, porque ele transcende muitos séculos. Então, o Império Romano, ele representa, o Bill diz aqui, né, todos os poderes mundiais que oprimem o povo de Deus até a conclusão da história. Então, irmãos, nós vivemos na Babilônia. Os impérios mundiais, né, eles são instrumentalizados pelo diabo. Aí você pode dizer assim, vi a seguinte pergunta na sua mente, né, diante disso que acabei de dizer: e agora, pastor, o que a gente faz? Né? O que a gente faz? Porque a gente vive no mundo, nós vivemos nesse mundo, e aí o crente, ele pode exercer cargos públicos, né? Como é que ele vai fazer? Lembre de Daniel, meu irmão. Lembre de Daniel. Daniel viveu na Babilônia. A Babilônia era uma dessas bestas de Daniel, da profecia de Daniel. É um desses impérios que perseguiu a igreja. Inclusive, o próprio Daniel foi perseguido. E lembre que a ideia que estamos dizendo aqui é que Deus deu autoridade, né? Essa besta, ela só opera debaixo da soberania de Deus. Então, Satanás, ele convoca esses aliados aí, certo? Mas todo o poder pertence a Deus e está debaixo da soberania de Deus. O que está acontecendo nesse período, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, e Deus permite Satanás agir, ele é culpado, a culpa é dele, não é que Deus seja o autor do pecado, mas ele é soberano sobre estas coisas. Mas ele não exerce poder, ou seja, acima na pirâmide está o domínio de Deus, certo? Nessa pirâmide está o domínio de Deus, que governa sobre tudo e todos. Então, de certo modo, a besta só faz aquilo, ou só vai até onde Deus permite.
E, nesse sentido, a besta só tem autoridade porque o Deus soberano, como juízo também, como um Deus que é soberano, ele permite essas coisas acontecerem, né, dentro desse tempo. Então, de certo modo, né, como vimos no capítulo anterior e também nesse capítulo demonstra, por que o texto declara aí que essa besta peleja contra os santos e os vence, aí no verso 7? Porque Deus permite, irmãos. Por que os cristãos morreram, né, na fogueira? E durante toda a história, lá nas feras, e o Estado tem sido usado para perseguir a igreja, o crente sabe que isso está debaixo da soberania de Deus. O crente que crê nas Escrituras como autoridade suprema, sabe que no topo da pirâmide está o Senhor, e que, de certo modo, nesse sentido, a besta só tem poder ou exerce autoridade porque está debaixo do governo de Deus. Deus tem um plano quanto a isso, Ele é soberano. E o fato de nós olharmos e vermos a besta agindo, destruindo, isso não contradiz a soberania de Deus, só prova a soberania de Deus. Isso é uma evidência maior ainda para nós da soberania de Deus. É como Calvino diz, né, que governos ímpios, né, representam o juízo de Deus, né, contra uma nação incrédula, né, ímpia. Então, nada é por acaso, nós entendemos que não há acaso, e já está revelado para nós que haverá um sistema anticristão, que os sistemas políticos serão usados. Então, não precisa de teoria da conspiração, não precisa que alguém vá lá e, pela nossa interpretação das Escrituras, é evidente que há poderes agindo no mundo e que por trás desses poderes há uma ação do dragão, mas que acima do dragão está Deus reinando, soberano, porque, se eu não me engano, são os TJs, né, que tem panfletos aí dizendo o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então é como se eles dissessem que o poder, Deus é Deus, tá, mas aqui no mundo quem manda é o diabo. Não é assim que funciona. Deus é soberano, Ele que governa. Inclusive, o dragão só age, só tem essa permissão de Deus para agir, e só age debaixo da autoridade de Deus durante esse período, porque Deus permite que seja assim, está no controle de Deus. E aí você pode dizer assim, certo, então nós vamos, virou mexeu, ser perseguidos por esses sistemas do mundo, e agora, né, o crente, ele vai se envolver com política, ele deveria buscar fazer parte, ou buscar essa vocação, e aí nós precisamos ter muito cuidado com isso, olhar para as Escrituras e saber, sim, que seremos perseguidos, e, como eu disse, olhar, por exemplo, para o caso de Daniel, que foi perseguido, mas ele esteve ali na Babilônia, exerceu suas funções, mas orando, buscando a glória de Deus, sendo fiel a Deus, não adorando a esse sistema idólatra. Então, e sabendo que, em sendo fiel, como aconteceu com Daniel, foi perseguido, virá perseguição. Então, ao mesmo tempo que estamos nesse mundo, participamos dessa Babilônia, desse sistema, podemos e devemos, se Deus nos der vocação, ocupar funções ou coisas desse tipo, mas, irmãos, não devemos nos assustar com a perseguição, certo? E nem ficar tranquilos, porque aparentemente não está havendo essa perseguição aos cristãos no Ocidente. Aparentemente, né? Porque eu creio que ela está acontecendo sim. O que acontece é que não está havendo, como houve no passado, né, sangrenta, com mortes, assim, pelo menos não é uma perseguição direta a nós, mas eu creio que nós observamos que as tiranias, né, os governos, há o dragão ali agindo e escravizando e operando de uma maneira prejudicial às nações e, por consequência, a igreja também ela tem prejuízos, né? Ela sofre prejuízos. Ok, irmãos? Então, com relação a essa questão
até aqui, os irmãos têm alguma dúvida, perguntas? Ficou claro aí essa questão de que a besta representa poder político? Então, a ideia, não precisamos de ficar teorizando qualquer coisa, ou saber exatamente quem está por trás. O dragão, de certo modo, mas acima dele, Deus soberano está reinando. Então, nós devemos perseverar, ficar firmes, confiar em Deus, andar pela fé, não nos assustar, certo, com o que está aí, e saber que os não eleitos vão seguir o dragão. Os não eleitos, os que não são escolhidos antes da fundação do mundo, vão prestar culto à besta e o dragão. O texto está dizendo isso. O texto está dizendo, verso 4, adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta. Quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Então, lá na história de Daniel, você lembra que todo mundo idolatrou lá, só Daniel não e tal. E isso também nos lembra, irmãos, assim, diante desse texto aqui, que vai haver essa situação, perseguição, olhando ali para Daniel, para o Antigo Testamento, olhando para o Novo. Lembre disso, que Deus vai ter os seus, pode ser um grupo pequeno, mas Ele tem uma igreja na terra sempre, que é universal, que é católica no sentido de universal. O Senhor tem os seus, certo? E, de fato, todos adorariam a besta, rejeitariam a Deus, mas se não fosse a eleição. Mas Deus tem os seus, certo? Que não irão seguir o curso de Satanás. Então, há um paralelo muito forte entre a besta e o dragão, com relação à cabeça, os chifres, certo? Há um paralelo muito forte. Então, a besta usa instituições, sistemas, também pode usar instituições religiosas, o que vai ser visto na segunda besta, não nessa primeira, mas ela pode usar o dragão, instituições que dizem que são cristãs, pode usar. Então, a besta pode usar tanto sistemas e instituições, até instituições, como eu disse, com o nome de cristão, e usa também os governos políticos e etc., tudo isso que está aí. Outra questão que eu quero enfatizar e aplicar, que está aqui também, que Bill aplica, é que a besta é uma paródia de Cristo, um imitador de Cristo. Certo? A besta ela é uma contraparte demoníaca de Cristo, certo? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Essa aparente morte, ressurreição, essa imitação falsa de Cristo, certo? Então, ele diz aqui, ela exerce poder sobre a terra por meio de governos humanos, opondo-se ao governo de Cristo. Então, uma das maneiras que a besta se manifesta, usando governos humanos, opondo-se ao governo de Cristo, corrompendo a ordem divina para o governo civil, como expressa em Romanos 13, 1-7. Então, essas tiranias, na história, não é só agora, irmãos, toda a história da igreja, elas se levantam contra Cristo, corrompem a sua função, corrompem a sua função. Então, como podemos honrar e obedecer ao governo, se são corrompidos? Fica essa pergunta também para nós. Como é que nós podemos, como cristãos, viver nessa terra, e servir debaixo desses reinos, governos, aparentemente democracia que vivemos? Como é que nós podemos fazer isso, se são todos corrompidos, nesse sentido bíblico? Se o dragão os usa, Então, é essa questão lá de Daniel, de sabedoria, certo, que devemos ter. Então, caso você seja chamado, ou tenha a oportunidade de trabalhar, você vai ter que estar ali sendo fiel, orando, como Daniel orou, tendo toda a sabedoria da parte de Deus, e sabendo que você vai estar exposto à ira do dragão, à perseguição do dragão, e que as pessoas vão idolatrar e vão seguir isso que está aí, certo?
Então, esse é o espírito maligno que está operando no mundo, desde a ressurreição de Cristo até a sua volta. E isso transcende o tempo. Então, nós não devemos pensar que é só agora, nem foi só depois, e também, se Jesus não voltar, vai continuar isso. Certo? Então, essa besta transcende o tempo. Agora, haverá um anticristo no final da história? Nós cremos que sim. Embora é possível que isso não seja uma coisa assim para brigarmos entre nós, né? Mas os sistemas têm a sua aparência, então é possível que haverá sim um tirano no final da história representando esse anticristo. O texto bíblico dá a entender que o Senhor Jesus sim o destruirá com o sopro da sua boca. Então a besta ela, né, terá essa representação, certo? Ela terá essa representação. Enquanto isso, as multidões irão adorar a besta, certo? Como é que nós sabemos, irmãos, e vemos que há uma soberania de Deus, que Satanás só exerce poder porque Deus permite? Isso é visto no fato de que há um tempo. Isso também é interessante para a nossa perseverança, certo? Isso é interessante para a nossa perseverança, o que veremos no final, nos últimos versos aí, que é o verso 9 e 10. Então, há um tempo. Então, isso simboliza o quê? Deus está no controle. Como é que nós sabemos que Deus está no controle? Primeiro que nós cremos, né, na Bíblia. Mas há um tempo determinado, né? Ele só vai até onde Deus permite, certo? Claro que, enquanto isso, ele vai blasfemar e perseguir, sim, a igreja, acusando a igreja, perseguindo a igreja, certo? Isso vai acontecer. Então, devemos esperar, meus irmãos, nesse período, nesses últimos dias, sim, perseguição, que é o que tem acontecido na história da igreja, inclusive usando estruturas políticas, ou seja, o Estado, né, como conhecemos hoje. E há um sentido, e nós sabemos disso, você sabe disso. Até assim, as pessoas dizem, né, na verdade isso é um conhecimento político, né, que eu vou dizer aqui. Uma pessoa sensata, ela vai lhe dizer assim: rapaz, não brigue com o Estado, não. Né? Porque realmente é como a figura aí da besta, né, tem muito poder. Né? Então, é uma situação realmente complicada você... o Estado ele tem suas leis, ele tem lá, e geralmente, em geral, né, perde, né, quem tenta lutar contra o Estado. Claro que as pessoas aí, em geral, têm outros motivos, muitas vezes, para poder brigar com o Estado. Né? Nós, por causa das nossas convicções, na história da igreja, os cristãos não têm se dobrado adorando César como Senhor, e por outros motivos. E o texto, irmãos, também nos dá a entender, no verso 7, no capítulo 13, que foi debaixo da autoridade de Deus, tudo isso aí, viu? Veja que, mesmo antes aí, vamos ver a partir do verso 5, como é que o dragão e a besta vai perseguir a igreja. Uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. 42 meses é o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. É os 1.260 dias, são os 3 anos e meio. Então, durante esse período todo, a besta vai perseguir a igreja, isso debaixo da permissão de Deus, da autoridade de Deus. Com boca que profere blasfêmias. Verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Verso 7, e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E os vencesse. Então, é óbvio e é claro, à luz da história da igreja, e eu quero crer que nenhum dos irmãos duvidam disso também, à luz do que vemos hoje, que o Estado, as tiranias, o poder, o poderio desse mundo, a igreja não tem como, né? Se o poder estatal, as suas armas, né, as suas estruturas, elas são usadas contra a igreja, de fato, nós não temos dúvida de quem vai vencer, entre aspas. Né?
ou pelo menos vencer nesse sentido. Se você considerar a vitória que matou o outro lado ali, né, então o Império Romano derrotou ali os cristãos, os matou. É claro que isso não é a derrota, né? Deus tem um plano e isso é usado por Deus para nos dar a vitória, porque nós já temos garantido em Cristo a ressurreição para a vida. Mas o texto é muito claro, que essa besta peleja contra os santos e vence. Então, não só sabemos que nesse período haverá perseguições, e haverão perseguições contra a igreja, e até mesmo que será bem-sucedida. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o diabo tem autoridade porque é-lhe dada a autoridade. É isso que o texto está dizendo aí. Deu-se-lhe, foi-lhe dado que pelejasse contra os santos. Essa linguagem aí, irmãos, mostra que está debaixo da soberania de Deus, de que só opera porque Deus lhe deu a autoridade. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, esse poder do diabo, ele está debaixo da autoridade de Deus, isso é dado judicialmente, é justo, Deus pune a humanidade dessa maneira, certo? Eles recebem como juízo, que é retroalimentado, né? A queda dos seus pecados, a idolatria, seguem a besta, mas isso, de certo modo, a linguagem aí, né, que foi-lhe dado, né? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias, e então tudo isso só acontece porque Deus, soberano, decretou permitir e administrar, ou seja, é a sua vontade, é porque Ele concede no sentido de que acontece debaixo da sua soberania, né, e poder. Ok? Então, todos aí vão adorar e seguir aqueles que não têm o nome escritos no livro da vida. E os crentes, né, os crentes sofrerão opressão, certo? Satanás aí, e o dragão terá essa vitória temporária, mas nós temos a vitória final, né? A vitória final em Cristo Jesus. E quem tem essa vitória? Os eleitos somente, segundo o texto. Aqueles cujos nomes, no caso, né, os que perdem, ou os que não se convertem, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida adorarão a besta, né? E só não adorarão a besta, né, os que são os eleitos, né? Fica pressuposto aí. Irmãos, ok, tranquilo, essa primeira parte aí é sobre o dragão, a besta, os sistemas, certo? Então, você tem as Escrituras, nas suas considerações, né, meditações, quando você tenta entender essas coisas, né, geopolítico, questões de relações de poder, o que está acontecendo no mundo, você não deve ignorar essas coisas, né, do livro do Apocalipse, de que há sim uma ação de Satanás, de que Deus está reinando, governando sobre tudo isso. Irmãos, a próxima e a última parte que nós temos aqui, né, eu creio que ficou claro aí essas questões dessas bestas aí, certo? A próxima e a última parte é o que temos aí no verso 9 e 10. Veja que o que está sendo dito, o que foi dito até agora, ocupa uma função, uma espécie de pregação, de parábola. Muito similar à linguagem da pregação de uma parábola, quando ele diz aí, se alguém tem ouvidos, ouça. Então, essa mensagem ela está sendo pregada, anunciada, né, essa revelação, e quem tem ouvidos, né, ouça, certo? Essa mensagem. E aí é dado um texto aí que faz paralelo com Jeremias, certo? Com a mensagem de Jeremias e Ezequiel, que é uma alusão ao que os profetas pregaram antes do cativeiro. Então, os profetas, vocês lembram que o povo pecou, e aí Deus mandou os profetas
ali antes do cativeiro Jeremias, já no cativeiro Ezequiel, e o profeta dizia assim: se arrependa, senão vai vir o cativeiro. Se arrependa, senão vocês vão para a Babilônia. E você sabe a história que o povo não se arrependeu, tinha um remanescente ali, mas o povo não se arrependeu e foi para o cativeiro mesmo. E Deus tinha um remanescente e tal, mas eles foram. Então, diante do que foi apresentado até aqui, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. É mais ou menos assim, né? O que tiver que ser, vai ser. O juízo de Deus virá. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essas coisas, irmãos, elas vão acontecer, assim como lá nos profetas do Antigo Testamento foi dito isso, né? Que eles iriam para o cativeiro. Iria acontecer. Um detalhe aqui na alusão do Novo Testamento é o seguinte, que aqui está levando em conta de que há esse remanescente, e a ideia que fique firme, não desespere, certo? Essas coisas vão dar certo. Embora a besta vai operar nesse tempo, embora ela vai pelejar e vencer, essas coisas que estão profetizadas haverão de acontecer, mas vocês já sabem disso. É por isso que ele diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Não é surpresa para vocês já sabem disso. Vocês já sabem que há um sistema, o dragão está operando, usando esse sistema. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Ou seja, como os profetas disseram lá, aquelas coisas iriam acontecer, assim também essas coisas, elas vão acontecer, mas o crente sabe que isso é soberania de Deus, que tudo está se cumprindo, certo? Então, nós não estamos pegos de surpresa. Ele diz aqui, né, o Bill, ele diz, a revelação parabólica de Deus no livro, né, ele diz assim: aqueles que ficarem perturbados diante dessa ideia da besta e tal, e voltarem à realidade espiritual, perceberão a revelação parabólica de Deus no livro e discernirão a perigosa realidade da natureza satânica das instituições pagãs, às quais podem estar tentados a se acomodar. Então, isso é alertado, que o dragão está operando no mundo, isso é alertado para nós, essa peleja, porque assim, Daniel está na Babilônia, mas ele tem que ter cuidado para não se acomodar à Babilônia. Daniel estou usando como figura, né? Então assim, nós estamos nesses últimos dias, o dragão está aí, os sistemas estão aí, nós vamos ter que, talvez, a nossa vocação ir lá, ocupar, mas lembre disso, certo? Lembre-se disso, que o que está aí, nos dado aí no texto, e você vai perceber que você tem que estar alerta, há um perigo. Então você está na Babilônia, você está consciente, e aí você sabe que há um sistema pagão, satânico, uma natureza satânica nas instituições que estão aí. Você não percebe isso? É difícil, irmão, de perceber isso? Observe as instituições em geral, você vai ver, você vai perceber que há uma natureza satânica operando no mundo todo, uma coisa que meio sistemática mesmo. É difícil você viver na Babilônia, ser crente, várias vocações e profissões, e viver nessa terra é dificílimo. Então, a nossa perseverança está nisso, em sabermos, em nos precavermos, em não nos acomodarmos, porque a nossa tendência qual é? É começar a se misturar com a Babilônia, falar a língua da Babilônia. Ou seja, não é errado, você não tem como sair do mundo, você não tem como sair do mundo, você está nele, mas você tem que ter cuidado com a acomodação, você tem que ter cuidado, porque é o que o mundo, o sistema do mundo vai tentar você fazer, você seguir com eles na mesma idolatria do dragão. Essa é a tentação, irmãos, que está aí pairando, né, o espírito do anticristo. Então, o sofrimento do povo de Deus
vai acontecer. Então, lembre lá do Antigo Testamento, iria acontecer o cativeiro, e tinham eleitos ali, eles iriam sofrer. Então, essa é a nossa perseverança. Essas coisas vão acontecer e nós vamos passar, vamos estar no meio. Vai acontecer, mas você já sabe, você não vai se acomodar, você já venceu com Cristo, certo? Então, o que está aqui é para nos encorajar, digamos assim, a suportar as consequências de sofrer pela fé. Então, se você olhar para a história da igreja, você vai ver que a igreja foi perseguida, muitos morreram, deram as suas vidas. E, irmãos, realmente a grande tentação é nos acomodarmos. É isso que o mundo está querendo. Isso é o que você vê na secularização, né, nessas ideologias que estão aí. Então, não, mas não é bem assim ser crente, isso é muito radical, e vai abrandando e negociando. Então, é uma dificuldade realmente você ser um crente, viver como um santo nesse mundo, é uma grande dificuldade, certo? E essa é a nossa condição. E, aparentemente, a igreja ela sofre, né, uma derrota aí no texto, porque diz que ela foi lhe dado a besta pelejar contra os santos e vencer. Então, a gente sabe que não é uma vitória final, né, deles, porque nós temos a vitória final. Então, o dragão está atacando em toda a história, certo? E a igreja, externamente, parece que perdeu em vários momentos. A igreja parece, como você vê no Antigo Testamento, só Elias, só tem eu, Senhor. Ou ali no caso de Daniel, na Babilônia, os seus colegas eram poucos, né? Então, a besta, o sistema do mundo vai ser usado, Satanás vai lutar para que as coisas caminhem para esse sentido. Certo? Então, só há crente, irmão, no mundo por causa da eleição. A igreja ela só não é destruída, é como o Senhor disse para Elias. Só tem eu. Não, tem 7.000. Por quê? Tinha 7.000. Eram os eleitos de Deus, aqueles que Deus escolheu. Então, o sistema do mundo ele vai tentar destruir a igreja e espera-se até uma relativa vitória, e que talvez, né, esteja conseguindo. O secularismo, você olha para a igreja também, tem a outra besta, né, que nós não vamos falar hoje, que é religiosa. Então, assim, você olha, parece realmente assim que é muito pequeno o número de uma igreja que a gente pode dizer assim, realmente essa é uma igreja bíblica, apostólica, realmente católica, é muito pequeno o número. Então, quando você olha assim, e talvez quem olha de modo geral, parece que venceu, que o sistema do mundo venceu, que não tem mais o que fazer e tal, certo? Então, o governo do anticristo vai perseguir a igreja, vai haver tribulação sobre a igreja, certo? Tudo isso está no decreto de Deus, certo? E, inclusive, em alguns momentos com perseguição sangrenta, e isso está debaixo do governo da soberania de Deus. Então, essa é a primeira besta. E essa é a base da nossa perseverança, saber dessas coisas, certo? Então, ele vai comentar aqui uma aplicação, certo? Então, esse versículo, o versículo 10 aí no final, né? Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Esse versículo nos mostra que a perseverança é demonstrada em tempos de provas, dificuldades e até mesmo perseguição. Então, eu argumentei aqui que o poder do diabo, e o texto diz, né, foi-lhe dado. Ou seja, ele tem um poder, ele exerce autoridade debaixo da soberania de Deus. Certo? E a igreja fica e é perseguida porque Deus quer. Então, assim, a nossa tendência é querer sair da Babilônia, né? Talvez assim. Mas é possível que a igreja, às vezes, né, como ela ficou em catacumbas, em outros momentos, ela tenha realmente que ter uma separação mais drástica do mundo e fique bem clara nessa ruptura da igreja com o mundo. Mas, assim, de modo geral, nós temos que entender também que há um sentido em que a gente não consegue sair de todo desse mundo. Nós vamos permanecer aqui nesse período dos 42 meses,
e passaremos por essas provas, dificuldades e perseguições, com a possibilidade de cairmos na armadilha do diabo, ou até mesmo, ele está explicando aqui, né? Às vezes caímos na armadilha, não, perdão, irmãos. Eu digo assim, com a possibilidade até de cairmos na batalha, no sentido assim, de que ele pode tirar a nossa vida. Pode ser que ele vença a igreja no sentido terreno, né? Não no sentido eterno. Matando pessoas, perseguindo. Então, precisamos entender isso, que vamos passar por essas tribulações com a possibilidade de uma aparente derrota aí acontecendo, certo? E temos que ter cuidado, aí sim, ele fala aqui da armadilha, de pensar nas doutrinas bíblicas como teóricas, sem entender que toda a verdade bíblica se aplica à nossa vida. Então, essas verdades aqui são altamente práticas, né? Tem a ver com a nossa perseverança, não tem nada só teórico aqui. Ele continua, alguns cristãos podem pedir que Deus os poupe de provas. No entanto, é geralmente o teste que comprova a genuinidade da nossa fé e resulta na glorificação de Deus. Então, assim, há uma teologia da prosperidade em geral, e alguns cristãos querem orar assim, não, Senhor, me tira da prova, da tribulação. E há uma teologia da prosperidade que quer dizer assim, o crente tem corpo fechado. Então, assim, se você serve a Deus, você não vai ter prova, você não vai passar por perseguição ou luta. Mas, irmãos, isso vai contra o que estamos vendo aqui, a nossa doutrina aqui que tiramos do texto. Então, nós queremos pedir que Deus nos poupe de passar pela tribulação. Mas é justamente a tribulação que evidencia se a nossa fé é a fé dos eleitos, é uma fé verdadeira. É o que comprova a nossa fé. É o que Pedro diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Então, a igreja tem que passar, nesse sentido, pela tribulação. Deus permite, está debaixo da autoridade dele, está debaixo do seu governo. Nós muitas vezes não queremos, mas é justamente, irmãos, isso é necessário. Isso acaba revelando a natureza da nossa fé, se ela é genuína ou não, se ela em que cremos. E fica evidente de que temos uma fé genuína, mais preciosa do que ouro. Então, muita gente se engana aí no meio evangélico, e com grave prejuízo para as suas vidas temporais e eternas, espirituais e materiais, dizendo assim, não, rapaz, você serve a Deus, então não vai acontecer nada, não. Não, irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que nós vemos, né? E é até necessário, e na verdade, debaixo da autoridade de Deus, da soberania de Deus, nós vamos passar por essas dificuldades. Então você, como crente, você já tem que, à luz disso, essa é a sua perseverança. Você já tem que antever essas coisas, você já tem que prever essas coisas. Você vai orar, talvez até como Cristo, quando ele pediu assim, se possível, passe de mim esse cálice. Né? É diferente porque aquele cálice era único dele, que era ele morrer pelos nossos pecados. Mas você talvez ore assim, Pai, se possível, me tira dessa tribulação, não me permita passar por essa dificuldade. Mas, irmãos, é justamente o que Deus quer. Deus é soberano, você vai passar por ela porque Deus quer. E essa é a sua perseverança. E mesmo que você morra, tenha que morrer, ficar pobre, perseguido, excluído, morto, não é com você isso. Com você é ser fiel, é não adorar a besta. A sua parte é que nem os amigos de Daniel. Eles não idolatraram, vai para o fogo. Vai para o fogo. Se Deus quiser salvar, ele salva. Se não, a gente morre lá e acaba. E vence por meio da morte. Então, a igreja, nós cristãos, nós precisamos discernir essas coisas, certo? Então, nós podemos estar muito sensíveis, né? Assim, não quero passar e tal. Ok, é natural você querer, se puder evitar, se for possível, mas não vai ser possível de todo. Naquilo que for possível a você, não estou dizendo que é errado você ser prudente,
tentar, no que depender de você, ter paz, né? Mas, como cristão, é uma coisa que não tem como, isso vai acontecer, você vai ser colocado em situações de provações na sua vida como crente nessa terra. O dragão, ele vai usar o que vimos hoje, né? Um sistema político, e não vamos ver hoje, mas, se Deus permitir, no próximo domingo, ou mais para frente, iremos ver o sistema religioso, certo? Mas aqui, irmãos, embora é difícil separar essas coisas, porque o Estado usa ideologias e tal, mas, assim, via de regra aqui, a primeira besta tem a ver com o Estado, com essa coisa mais física, perca de bens, perseguição, essa coisa mais, assim, dos de fora, ok? Irmãos, dúvidas, perguntas, participações, eu vou parar por aqui. Diga, meu irmão. Tá. Deus está nos céus, que é o nosso soberano, né? Sim. E também Jesus Cristo está lá dentro dos anos. E nós sabemos que aqui na terra o Espírito do Senhor está com a gente, que a gente sempre está dentro. O Espírito do Senhor nos acompanha, o Espírito do Senhor aí eu pego. Se eu pudesse confirmar se deu certo. No inferno tem o chefe Satanás, que é o chefe dele, não, como diz eles, manda eles mandar no inferno. Na terra, encontra-se o espírito de Satanás e seus anjos. É confirmado isso. Pronto, essa é uma ideia, irmãos, que não tem base bíblica, essa ideia de que Satanás manda no inferno, certo? Ele é jogado lá, no final, no lago de fogo, e Cristo estará lá com cetro de ferro, punindo, ele também é alvo de punição, certo? Então, não existe essa ideia, à luz das Escrituras, assim, a ideia de que Satanás manda no inferno. No exato momento, ele ainda não está lá. Agora, o que é o inferno, o conceito de inferno? Inferno é banimento da presença de Deus, exílio da presença de Deus. Inferno é um lugar de fogo e enxofre, é um lago, né, que não tem fundo. Alguns usam a linguagem de verme, que é a consciência que nunca cessa de acusar. Então, assim, o inferno, no sentido final, né, ele não está em operação nesse momento, porque, assim, o que há é o estado intermediário, que é outro assunto da escatologia também, e Satanás, ele está na terra. Nós vimos desde o capítulo anterior, ele ainda não foi jogado lá, finalmente, nesse lugar. Porém, há uma prévia do inferno, em certo sentido. Por quê? Se o inferno é ser banido de Deus, ser exilado da presença de Deus, o não convertido, ele é inimigo de Deus, ele é filho da ira do diabo, ele não tem comunhão com Deus, isso foi perdido. Ele vive um caos na vida dele, a vida dele é caótica, porque ele não tem comunhão com Deus, ele não tem comunhão com o próximo, é tudo bagunçado na vida dele, ele é um ímpio, ele está debaixo de maldição. E Satanás, embora ele não está literalmente no inferno agora, mas ele já está morto nesse sentido, já está derrotado, já está morto. E é como quando os demônios viram Jesus, né? Eles viestes para nos atormentar antes do tempo. Lembra que diz assim, os demônios, quando viram, viestes para nos atormentar antes do tempo. Então, assim, não está ainda no estado consumado, mas nós já conseguimos. A gente não diz assim, que a igreja, a comunhão dos santos, quando a gente está no dia do Senhor cultuando, não é um tipo do céu, porque o que é o céu? É um lugar de comunhão com Deus, de paz, de harmonia, de comunhão. Nós estamos... no céu não vai ter pecado, né, dor, nenhuma inimizade, plena comunhão com Deus, acesso a Deus, há uma linguagem de luz, de comunhão, tudo em ordem, tudo vai estar em ordem. Inclusive no céu, o diabo, os ímpios vão estar debaixo dos pés de Cristo, ele vai estar regendo. Então, assim, vai estar pacificado nesse sentido, não no sentido assim, que eles vão ser salvos ou perdoados. Mas cada coisa, no estado eterno, cada coisa vai estar no seu lugar. E isso vai compor parte do que é o céu. E lá no inferno, eles vão estar cumprindo o juízo de Deus e tal. Então, não é verdade que é o diabo que vai mandar lá nisso. Ele mesmo vai estar sendo punido, recebendo a punição. Entende? Então, assim,
essa é uma concepção que não se sustenta à luz das Escrituras, né, que o diabo é o chefão do inferno e tal. Ele é jogado lá, ele é punido lá. Cristo reina sobre o inferno também, certo? Ele reina sobre essas coisas. Então, da mesma maneira, antes de chegar lá, ele está debaixo da autoridade. Tanto que você lembra de Jó, que ele não pôde fazer nada com o Jó. Lembra de Jó, que Jó foi lá e tal, e aí ele teve que ter autorização para poder mexer nas coisas de Jó, na saúde, e Deus diz, mas não mate ele. Então, assim, o Satanás, ele é uma criatura, ele está debaixo de autoridade. Quer ver outro texto? Eu estava falando sobre isso, né? Lá em casa até a gente tem uma história lá que Acabe vai para a guerra com Josafá, e tem um profeta Micaías que ele não gosta do Acabe porque ele profetiza contra ele. Mas Josafá pede para chamar, e ele tem uma visão do céu, e aí nessa visão vem a pergunta, quem é que vai enganar Acabe? Aí um demônio aparece, aí Deus diz, você vai enganar Acabe mesmo e tal. Então, assim, de uma maneira que Deus não é o autor do pecado, a Bíblia revela isso, é misterioso para nós, não há pecado em Deus, nenhuma inclinação, ele não tenta a ninguém, nem é tentado, mas ele governa sobre os demônios também, são criaturas debaixo da sua soberania. Então, nós não podemos, como crentes na soberania de Deus, dar uma autonomia para o diabo, para os governos desse mundo, para os sistemas, como se há um Deus e há uma outra autoridade autônoma ali agindo. Não. Nessa pirâmide, como eu disse, né, acima dos poderes demoníacos e tal, há um Deus que governa, e isso é manifesto em que eles só fazem o que Deus, vão onde Deus permite, o tempo e tal, embora, como eu estou dizendo, Deus não é autor do pecado, né, não é uma coisa difícil, mas é bíblico isso, irmãos, assim, é misterioso para nós, porque parece assim, então se é assim, Deus é mau, né, ou é autor do pecado. Não é, mas ele é soberano. Não sei se dá para pegar e se responde, né, mas assim, não é o diabo, não é o chefão lá, não é. Sim. Então não tem ninguém ao lado de Deus agora que fala assim, morreu, servo de Deus, e aí existe ao lado de Deus agora. Como também não tem ninguém ao lado de Satanás agora que morreu, que praticou aquela coisa de atrocidade, coisas assim ruins, esses que assaltaram, mataram, a polícia matou, eu não estou vendo ninguém. A Bíblia diz assim, que quando morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, assim, na escatologia, na questão do estado intermediário, que não é o estado eterno ainda consumado, o espírito volta a Deus, mas nós entendemos que há dois lugares, mas eles voltam a Deus. Aí, quando eles voltam a Deus, tem um lugar, que geralmente é chamado paraíso, que é o que foi dito ao ladrão da cruz, certo? Que os eleitos, as suas almas já estão aperfeiçoadas, eles estão aguardando a ressurreição do corpo, e o novo céu e nova terra. E os não eleitos, os réprobos, os que morrem sem Cristo, eles estão reservados para a ressurreição de juízo e tal. Então mas eles não estão no inferno, é o estado intermediário, entende? Então, assim, no inferno eles estarão depois da ressurreição com corpo e alma unidos. Então, o corpo está no pó, se desintegra, né? E o espírito volta a Deus, mas eles já ficam... É como alguém que está no corredor da morte e vai ser sentenciado com pena de morte. Eles já sabem que vão para o inferno, eles são ímpios, eles já vivem esse caos, eles já vivem esse banimento da presença de Deus, as angústias do inferno, eles já vivem a expectativa da ira, do fogo, não tem mais esperança, não tem mais salvação para eles, não tem mais nada, eles já vivem nesse estado. Então, embora não seja ainda o inferno, mas já tem uma prévia, já tem vários elementos que vai ter a consumação lá. Então, assim, nesse sentido, você pode dizer que já estão no inferno com o diabo, mas, entende? Nesse sentido assim, mais amplo. Mas, sendo mais preciso teologicamente, o inferno vai ser quando houver a ressurreição, o juízo final, e aí eles vão ser julgados. Mas eles já experimentam, porque nós não cremos no sono da alma,
que fica dormindo até a volta de Cristo. Então, eles já experimentam angústias e coisas, já não tem mais, né? E tem o pessoal como o ladrão da cruz, que foi dito. Hoje mesmo estará comigo na paraíso. Então, ele já experimenta comunhão com Deus. E nós vemos na Bíblia outras passagens que dão a entender isso. Mas não é que o diabo manda nesse lugar e tal, e que ele está lá com um tridente furando esse pessoal, ou vai estar lá. Não é isso, entendeu? Não é assim que funciona, né? Pelo menos não tem base escriturística para isso. Tem coisa que outras coisas que foram anexadas, né? E a gente acha que está lá, mas você não acha um texto bíblico para provar essas coisas aí, entendeu? É como o sono da alma, entendeu? É um sono da alma, parece bonita a ideia e tal, mas você não encontra texto bíblico. Mas Paulo diz que quanto aos que dormem, ali é um eufemismo para falar, para ele não dizer assim, quanto aos que morreram. Ali não é base para isso, né? Mas não é o assunto de hoje, né? Irmãos, eu creio que o tempo acabou, né? Vamos orar, né? Vamos pedir a Deus sua misericórdia. Oremos. Senhor, nós te louvamos por poder dedicar esse tempo a considerar esses assuntos que são tão atuais, tão necessários. Estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo, ó Deus, tanta apostasia, perseguição à tua igreja, os estados e tiranias desse mundo se levantando, ó Deus, contra o teu povo, e precisamos de perseverança, de esperança, precisamos discernir o teu propósito para nós. Nos dá a ter plena convicção, viver pela fé, não desistir, e saber que o Senhor tem os teus eleitos que não seguirão a besta, que não adorarão o dragão. Assim, nos guarda dessa maneira, salva os teus, converte os pecadores e nos ajuda para que não tenhamos que viver longe do Senhor, alguns que vivem alienados, longe, e que, embora não estejam no inferno literal ainda, mas já vivem uma vida que não é a vida que o Senhor tem para nós, ó Deus, originalmente, quando nos criou e quando nos redime. Assim, tem misericórdia, ó Deus, resgata os teus. E nos dá um dia abençoado, nos traz à noite para ouvir a pregação, santifica os nossos corações, alimenta a esperança, a alegria em Cristo, e também saber o que está acontecendo, e que não precisamos meramente de teorias humanas, mas a tua palavra já nos revela o governo absoluto do Senhor. É no nome dele, do Senhor Jesus, que oramos. Amém. Irmãos, vamos em paz. Deus abençoe até 18 horas, com a graça do nosso Deus. Amém.